Sabe, irmãos, essa manhã, quantas vezes a gente declarou que Ele é digno, irmãos? Que Ele é digno, que só Ele é digno, que pela eternidade Ele vai ser digno, irmãos. Prepara o coração, que é uma manhã de reflexão hoje. Mas, irmãos, Ele tem sido digno realmente no nosso dia a dia. Ele tem ocupado esse dia. O que a gente tem proporcionado ao Senhor, irmãos, na nossa vida, na nossa jornada nessa terra. Porque, irmãos, realmente, como eu falei aqui enquanto a gente orava, Ele pagou um preço, que se a gente quisesse a gente também não podia pagar. Mas, irmãos, Ele pagou para que a gente tivesse condição, irmãos, de que realmente Ele fosse digno, de que Ele pudesse ser adorado como Ele merece ser adorado. E eu não sei se você sabe, mas a adoração fala sobre comunhão. O que Ele queria era a criação dele de volta. Eram os filhos de volta. Se Ele precisasse, irmãos, só de alguém que levantasse mãos santas e falasse santo, santo, santo. Irmãos, Ele já tem. Anjos nesse momento estão fazendo isso nos céus, irmãos. E o negócio deve ser de excelência, viu? Porque Deus não faz nada sem. Mas sabe, Ele não queria só isso. E entenda, eu não estou rebaixando a adoração, amém? Mas o que eu estou falando é que Ele também não queria só servos, irmãos. Ele queria filhos. Quando Ele cria Adão, Ele cria um ser, a imagem e a semelhança com quem Ele pudesse se relacionar. Ele desejou você. Você consegue imaginar comigo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nos céus? Um belo dia na eternidade, que eu sei que a gente tem a questão temporal, mas a eternidade não tem tempo. O tempo só existe agora, enquanto Deus criou. Imagina os três. E um dia Deus Pai fala: façamos o homem à nossa imagem e à semelhança. Porque, irmãos, eu não sei, mas no coração de Deus brotou um anseio de ter filhos. Seres à sua imagem e à semelhança, com quem Ele pudesse conversar, com quem Ele pudesse ter comunhão. Quem aqui é pai e mãe? Deixa eu identificar, todos conhecidos, muito bem. Me diz se você não tem prazer em ter comunhão com seu filho. Diz aí, levar no parque. Michela não joga futebol, mas eu fico vendo os stories ela levando Sofia. Deve estar agoniada com a chuva, né? Na coberta, a quadra. Irmãos, Michela nem joga. Agora pergunta para ela: você sente prazer ou não sente em tirar parte do seu tempo para levar a Sofia para jogar? Ver ela alegre, correndo, brincando? Porque tem, irmãos. Esse é o seu pai, irmãos. Ele tem prazer em você. Ele desejou que você nascesse. Uau, irmãos. Uau, irmãos. Que Deus é esse? Que pai. Mas sabe, irmãos, por mais que Michela tenha prazer em proporcionar tudo para Sofia, ela também tem expectativas na Sofia. Você deixaria de amar a Yarin, ou Raibia, porque a Yarin, sei lá, mentiu para você um dia, uma suposição. Tu ia deixar de amar a Yarin? Ia não, mulher, mas ela mentiu. Irmãos, não tem como Deus deixar de te amar. Mas Deus espera coisas de nós. Ele pode ter prazer em você. Eu te garanto que quando seu filho vai bem na escola, quando ele é obediente, grava essa palavra, obediência. Eu sei que seu coração se enche de alegria. Pensa você dar uma missão. Vamos supor que a partir de hoje você dissesse para o seu filho: a partir de hoje a sua obrigação todo dia antes de ir para o colégio é arrumar a cama. Irmãos, se todo dia você passa antes de levar ele para a escola,
e olhar aquela cama arrumada, você vai ou não vai se alegrar? Alegre, irmãos. Olha, se eu quisesse ver um sorriso no rosto da minha mãe, ela dava aula pela manhã e à noite, era ela chegar em casa e o almoço está pronto, ela não precisar fazer o almoço. A casa arrumada. Irmãos, era a mulher mais feliz da face da terra, era minha mãe. Aquele dia, olha, a gente pode alegrar o coração do nosso Pai, irmãos. Se filhos naturais podem dar esse prazer para pais naturais, imagine o nosso Pai Celeste. Imagine a gente tendo essa comunhão, irmãos, respondendo à expectativa do coração do nosso Pai. Uau, irmãos. Eita, estou igual maneco hoje, peguei a unção do alto. Mas é porque é incrível, não sei, eu estou tentando achar outra palavra, e para não falar em línguas, a gente vai falar uau hoje. Uau, irmãos. Que Pai incrível que a gente tem. Oh, obrigada, Senhor. Para ajudar a mídia, o tema da ministração hoje são prioridades. Já vou indicar o livro, porque eu não sei como vai acabar a ministração. Esse livro chama Sabe as Prioridades. Ele é do pastor Perilo Borba. Ele é um livro excelente, talvez você não tenha nessa capa. Essa capa é nova, né? Muito chique. Pense no presentão. Gente, eu amo ganhar livro. Pense no presentão que eu ganhei. Ele é um livro maravilhoso. Ele vai falar sobre prioridades, sobre sabedoria. Vai falar sobre o eterno e o passageiro, coração e aparência, submissão e autoridade. Pensa num tema abençoado? Eu acho que devia ser ministrado mais nas igrejas, irmãos. Nós e eu, misericórdia e julgamento, ouvir e falar, dar e receber. Ele vai trabalhar alguns princípios aqui, irmãos. Então eu te recomendo, como eu sempre digo, se não tiver, eu indico um monte de coisa que não tem no Verbo Shop, que é por quê? Para você ir lá e pedir com Renan e Kelly, entendeu? Estimule o nosso Verbo Shop, irmãos. Aleluia. Mas a gente vai estar ministrando hoje sobre prioridades, querido. E eu peguei um conceito aqui, tá? Do dicionário mesmo. E fala o seguinte: prioridades são as coisas que devem ser feitas primeiro. Ou seja, as que têm maior importância e urgência. A palavra prioridade pode ser definida como a preferência dada a algo em relação a outras coisas. A condição de ser primeiro, ou seja, de ter precedência. A primazia de tempo, ordem ou categoria. Prioridades, irmãos, diz respeito de como você bem utiliza o seu tempo. Viu que o conceito está ligado a tempo? Aleluias. Bibizinha, pode sentar. Obrigada, viu? Você arrasou. Essa mulher é ungida, irmãos. Confia que você pegar um músico que não é ungido, irmãos, não flui o negócio, não. Mas os daqui são, aleluias. Prioridade tem a ver com o tempo, irmãos. Quando você dá prioridade para algo, olha só o conceito. Preferência dada a algo em relação a outras coisas. Prioridade diz muito, irmãos, do que está no nosso coração. Eu sei que vocês são bem treinados nisso, mas eu faço isso direto lá no DI. Sofia já faz assim para mim. Eu sei, tia. Eu sou um espírito, eu possuo uma alma, eu habito em um corpo. Eu, que bom, Sofia, tu está na minha frente, que na tua idade eu não sabia isso. Mas nós sabemos que nós somos um espírito, assim fomos criados à imagem e à semelhança de Deus no espírito. Nós possuímos uma alma, né? Intelecto, emoções, pensamento, personalidade, muito mais coisa. E habitamos em um corpo. Amém? Glória a Deus. Sabe, irmãos, o nosso coração, quando a palavra fala de coração, ela está falando do nosso espírito, irmãos. E sabe, eu estava lendo Efésios, se não me engano, 4,17. Deixa eu ver se eu anotei aqui. E Paulo vai falar, não mais andeis como andam os gentios. Ele estava falando para pessoas que eram nascidas de novo, ou seja, o seu coração, o seu espírito já não era mais morto, separado de Deus. Amém? Eles eram nascidos de novo, ou seja, eles tinham um novo coração. É isso que o profeta fala, trocar o coração de pedra pelo coração de carne, ou seja, a gente não seria mais um espírito morto inoperante, separado de Deus, mas um só com Ele, vivo, irmãos, tendo a vida de Deus operando dentro da gente. Que eu ainda digo para vocês, esse negócio do Espírito Santo habitar dentro de mim, para mim, é uma das coisas mais grandiosas da face da terra.
O próprio Deus habitando dentro, irmãos. Uau, vai sair outro uau. Agora eu sei o que Maneco usa isso. A gente procura a palavra e não acha. Irmão, quando a gente é pressionado por circunstâncias, aquilo que está dentro do nosso coração é o que vai sair. E sabe, talvez vai sair coisas boas, mas quando Paulo fala para uma igreja, não andeis mais como os gentios andam, é porque quando eu for apertado e pressionado, possa ser que saia alguma coisa, irmãos, que não é puro. Possa ser que saia alguma coisa que não deveria sair. E eu estou vendo uma cara assim para mim, umas duas, deixa eu lhe dizer, eu sempre digo isso, eu falo isso não é para afrontar, eu não me importo com o que você vive, em que sentido? Irmãos, todo mundo vive uma luta, todo mundo passa circunstâncias, às vezes o que é para você não é para mim. Esses dias eu vi no trabalho, o rapaz, a outra lá morreu, ele agoniado, falou, eu também estou ruim, minha prima morreu, ele, problema seu, eu, vamos. Bichinho ignorante, como diz lá no Nordeste. Não é que eu seja insensível, irmãos, é porque circunstância vem para todo mundo, irmãos. Olha, eu passei um dia, eu não lembro qual foi o mês, mas sabe aquele dia que parece assim, que o Satanás levantou e falou assim, manda os demônios tudo atrás? Parecia que nada estava dando certo. Mas como a palavra manda, eu estava tentando manter uma boa atitude, irmãos. Até... Eu amo os motoristas do 08, menos o que me traz para casa. O que me traz para casa, irmão, é um atentado ao fruto do Espírito na minha vida, aquele senhorzinho. Eu sempre dou boa tarde, ele só nunca me responde. Quando ele está de bom humor, ele ainda me responde. Mas um dia, irmãos, já tinha ali no shopping, vocês sabem, é bem grandão, geralmente dá 3 ônibus. Já tinha 2, ele estava vindo, eu acenei e fiquei esperando. Vi mais ou menos onde ia parar. E ele parou bem em frente à porta minha. E eu batia, e ele olhava assim para mim, olhava para frente. Eu falei, não, Jesus. E eu batia, e ele... E olhava para frente, eu falei, não estou entendendo, não. Aí, irmãos, quando os 2 da frente andou, ele foi e parou lá no final. Irmãos, os meninos que estavam comigo no meu serviço, ria que se rolava de mim. Vai, Cássia, corre, Cássia. Eu falei, eu não vou correr, não, ele não é doido. Ele me viu, eu bati na porta do ônibus. E, irmãos, pensa como eu já estava depois de uma cena dessa. Nesse dia, eu não sei porque, tinha muita gente para subir nesse meu ônibus. E eu lá na fila, quando eu cheguei na fila, o povo subindo, o Espírito Santo falou assim, Cássia, lembra que tu é crente. Irmãos, eu não sei como eu devia estar, mas não devia estar muito alegre na hora, não. E eu fechei o olho, eu falei, amém, Espírito Santo, eu sei que eu sou crente. E aí, quando eu já estava na escada... Ele falou assim, você vai dar boa tarde para ele hoje? Eu falei, Espírito Santo, hoje eu não tenho condição, não. Hoje eu vou subir calada. Irmãos, aquele dia foi o único dia que eu não dei boa tarde para ele. Eu subi calada, eu sentei calada, eu fui calada para casa. Mas foi o melhor cristão que eu podia ser naquele dia para aquele homem. Eu não estava muito afim de dar boa tarde para ele. Mas eu contei isso por quê, irmãos? Porque às vezes a gente nem estoura com um problema sério. Vai acumulando e a gente vai estourar com uma besteira dessa. Eu ia estourar com um homem que não tinha nada a ver com meus problemas do dia, irmãos. Mas sabe, irmãos, estar conectado com Deus vai te ajudar nisso. Do Espírito Santo te lembrar que você também é crente. Entendeu, irmãos? Irmãos, eu louvo ao Espírito Santo aquele dia por ele ter me lembrado que eu era nascido de novo. Eu não precisava pagar mal com mal aquele homem. Aleluias. Eu sei que tem hora que vai ser difícil, irmãos. Mas se a gente crer que essa... Cadê pegar minha Bíblia? Que essa palavra é a verdade, irmãos. Ela vai funcionar, a gente com vontade ou sem vontade que ela funcione, irmãos. E Deus precisa ser essa prioridade. Irmãos, se Deus não tem sido a nossa prioridade, a nossa vida vai ser terrível. Sabe o que me salvou na minha adolescência, já indo para a juventude? Priorizar Deus. Eu dou graças a Deus pelo Lucinho Barreto, porque um dia eu vi aquele homem ministrar, eu nem sei se a Rede Super ainda passa na TV aberta, mas na minha época passava, lá em Araguaína. E aquele homem, não era nem culto, era um programa que ele tinha, do Loucos por Jesus. E ele naquela mesa sentado, igual eu brincava que ele era o Serginho Groisman crente. Ele lá sentado, ele foi pregar,
orai sem cessar. Era esse o versículo da ministração dele aquela noite. Ele começou a discorrer. E ali ele falou, orai sem cessar, é o que Deus espera de você. Uma vida de comunhão e relacionamento, priorizando Ele, a sua palavra, uma vida de oração. Irmãos, aquilo salvou a minha vida. Querido, se Deus for a sua prioridade, o seu casamento vai bem. Se Deus for sua prioridade, a sua família vai bem. Se Deus for sua prioridade, por mais que você pode não gostar do serviço que você está, tudo vai bem para você. Eu trabalho num lugar hoje que eu só estou porque Deus disse. Entra porque é a primeira porta de muitas que eu vou abrir para você aqui. Senão eu nunca nem teria entrado naquele lugar. Não é o amor da minha vida trabalhar lá. Mas eu lembro que eu sou crente, irmãos. E crente, ele trabalha bem como se ele estivesse trabalhando para o Senhor. Eu estando ali, eu não trabalho para o meu empregador, irmãos, eu sirvo ali como se eu estivesse servindo ao Senhor. A minha supervisora, estando ou não na mesma sala, eu trabalho igual, irmãos. Isso tem que começar a ser uma realidade das nossas vidas. Eu nem sei porque eu estou indo para esse rumo, mas bora seguir aqui só um pouquinho. Sabe, se você serve, por exemplo, a diaconia, Eva de Cássio, estando ou não aqui, a gente faz como se eles estivessem, irmãos. E isso é servir ao Senhor. Porque se eu só fizer quando o Ed e a Eva estiver aqui, eu não estou servindo a Deus, irmãos, eu estou servindo a homens. Se eu só servir bem lá no DI, e o DI é o melhor departamento para isso, porque ninguém vê a gente. Sabe quem vê a gente? Os meninos da comunicação e da mídia, quando sobe lá para filmar a gente. Somente. Eu nunca vi Michela precisar, graças a Deus, subir lá em cima. Porque quando o líder sobe, irmãos, é porque aconteceu alguma coisa, o líder do DI. Graças a Deus não precisou. Mas a Michela, estando lá ou não, irmãos, a gente faz o nosso melhor, porque eu não sirvo a Michela ali, eu sirvo ao Senhor. Eu nunca esqueço, numa aula de teclado, eu estava meio revoltada, já querendo largar tudo. Quem me dava aula era a Iona Amorim. Hoje ela não está mais no F-Hop, está aqui em Bragança Paulista. E aí, um dia, ela falou assim, Cássia, faça como se fosse para o Senhor. Um dia, eu estava lavando o banheiro do F-Hop, e, na hora que eu tirei o saco de lixo para trocar, tinha um papel solto lá dentro. E o que passou na minha mente foi, só bota o saco novo. E ela disse que aquilo veio na mente dela, irmãos, e ela cogitou realmente fazer aquilo. Mas lembra do que eu falei, de ter comunhão com o Espírito Santo e isso te salvar? Ela disse que naquela hora que ela pegou o saco, o Espírito Santo falou, não faz isso. Porque se Dwayne está ou não aqui, você faz com excelência. Porque você não está fazendo para o Dwayne Roberts, você está fazendo para mim. E eu estou aqui com você e eu estou vendo. Irmãos, isso é forte, irmãos. Isso é tão sério, porque senão o dia que você for convidado, porque você fez alguma coisa para uma reunião pastoral, e Michele pastor precisar te apertar um tiquinho, e quem sabe que a unção profética assim, ela é bem legal para corrigir. Talvez, irmãos, você vai se revoltar. Talvez você já não vai servir como servia antigamente. Mas se você fizer isso, saiba que no seu coração você nunca serviu a Deus. Você estava servindo o pastor e a Michela. E eu entendo o princípio bíblico, tá? Eu sei que eu sirvo a Deus servindo a homens. Eu sei que eu estou servindo nesse lugar, mas eu estou servindo esse casal pastoral. Não é o que eu quero, é aquilo que o Senhor tem derramado no coração deles que eu vou fazer. Não tenho problema com isso. Só que quando a gente fala de prioridade, a gente está falando de motivação do coração. E aí eu vou te apertar mais um pouquinho agora de manhã. Qual tem sido a motivação do teu coração em servir nesse lugar? Qual tem sido a motivação do seu coração, irmãos, em morar nessa cidade? Ou nas outras cidades? Tem gente de Barueri aqui, né? Cara, você tem que ter motivação do coração para morar numa cidade? Tem. Porque ontem eu recebi uma notícia triste de uma família que está voltando para uma cidade do Nordeste, porque o custo de vida de São Paulo é muito caro e o ritmo de vida de São Paulo é muito acelerado. Oxi, Deus falou, Deus não falou para vir.
Sabia não que Deus não conhecia o ritmo de vida de São Paulo, nem o custo de vida daqui. Irmãos, vou te contar uma coisa. Quando conta chega lá em casa, ontem mesmo o gás acabou. Fazendo bolo, meu bolo ainda solou. Capeta velho. Só acaba, gente, gás quando você está fazendo bolo. Não é quando você está fazendo uma comida que dá para salvar, é bolo. Aí, eu passei 2 semanas desejando comer bolo de laranja, mas tudo bem, eu vou fazer outro, eu vou comer. Irmãos, fim de mês, salário não cai. Eu falei, pai, quem me trouxe para Osasco foi o senhor. Eu nunca na vida quis morar em São Paulo. O senhor que lute para pagar minhas contas, que agora eu vou bem aqui pedir um gás. Mas, irmãos, provisão chega. Eu só vi o Nubank apitando. O que é isso? Dinheiro chegando na conta. Provisão chega, porque Deus sabe que você precisa de gás para cozinhar. Deus sabe que você tem escola de menino para pagar. Deus não é pego de surpresa, irmãos. Vamos lá em Mateus 6, veio aqui agora no meu coração esse texto. Aleluias. Irmãos, a gente precisa confiar que Deus não é pego de surpresa, senão a gente vai viver essa vida aqui. NVT está no jeito, né, mídia? Mídia está no meu pé com a versão da Bíblia. Capítulo 6, verso 25. Olha esse texto, irmãos. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que a comida, e o corpo não é mais que a roupa. Observem os pássaros, eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois o seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Eita, recebe essa, irmãos. Acaso vocês, verbo da vida Osasco, você que está aqui, você não é muito mais valioso do que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fazem roupas. E, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Irmãos, a gente está falando até hoje, considerado o homem mais rico do mundo. Nem Salomão, irmãos, se vestiu como o lírio do campo. E se Deus veste com tanta beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas no fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas Deus, mas seu Pai Celeste sabe que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar, olha a prioridade aqui, irmãos, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão dadas. Algumas versões vai falar acrescentadas. Lembra Paulo falando com Efésios, não andeis como os gentios andam. Agora é Jesus, irmãos. Eu sei que você honra o apóstolo Paulo, mas é Jesus falando. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos beber, comer, vestir. Essas coisas ocupam os pensamentos de quem? Dos gentios. Ele estava falando do mesmo povo. Algumas versões vai estar gentios. Irmãos, isso não pode estar permeando o nosso pensamento. É por isso que a palavra vai falar de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque deles procedem as fontes de vidas. Provérbios fala isso, irmãos. É do nosso coração. Cássia, mas pensamento vem na mente. Não tem problema. Sabe qual é a melhor forma de você lidar com o pensamento? Tem 2 formas, na verdade. A primeira é sabendo o que a Bíblia fala. Se você souber o que a Bíblia fala, irmãos, você lida fácil com o pensamento. Mas a segunda melhor é você botando ele para correr. Como assim, Cássia? Não pensando. Cássia, como eu não penso quando eu vejo a conta de água e de luz lá de casa, todo mês olhando para mim. Lembra da primeira palavra?
A palavra não está dizendo, prioriza primeiro tuas contas para pagar, enche tua mente com ela e tudo vai te ser acrescentado. Vai mesmo, irmãos. Preocupação, ansiedade, distúrbios, perda de sono, alguns perda de apetite. Eu queria, mas nunca tive esse negócio de perda de apetite. É só isso que vai acrescentar, irmãos. Mas quando Deus é sua prioridade, você faz o que eu fiz ontem lá em casa. Pai, obrigada. Porque quando o Senhor tirou da casa do meu pai, o Senhor me disse, filha, seu pai sou eu. Quem te sustenta não é seu pai físico, sou eu. Você estando ou não na casa do seu pai. Eu chego aqui, eu encontro uma mulher de Deus chamada Paulinha, que um dia me para ali no cafezinho e fala, Cássia, posso te falar uma coisa? Tu não se ofende? Eu, não, irmã. Deus manda te dizer, eu adoro quando começa assim, me prepara assim, vá. Deus manda te dizer que ele é seu marido. Eu, amém, irmã. Ela, não, mas não estou dizendo que você não vai casar, não. Eu falei, eu sei disso, irmã, vou casar, fique tranquila. Mas desenrole o manto. Deus manda lhe dizer que ele é seu marido e que nada nunca vai faltar. O que era isso? Deus usando figuras de provisão na vida, principalmente de uma mulher. Porque vocês, homens, enquanto vocês têm pai, vocês têm provedor, né? Vocês casam, só lamento, provedor virou vocês. E eles têm que se preocupar, não. Porque o mesmo pai que é o meu pai é o pai do pastor Zenilton. Aleluia! Irmãos, principalmente os homens, vocês entendam uma coisa, eu sei que vocês trabalham aqui nessa igreja, vocês são bem ensinados, mas bote na cabeça de vocês, quem sustenta a casa de vocês é Deus. Porque o dia que Deus, irmãos, deixar de sustentar a gente é o miserável, maior miserável de todos os homens, como diria Paulo. E, irmãos, eu prefiro uma vida com Deus do que sem Deus. Porque eu sei como era sem Deus, mesmo tendo crescido na igreja. E sabe, com Deus, a jornada é maravilhosa. É maravilhosa. Irmãos, esses dias eu tive uma ideia para uma renda extra. Aí Deus falou assim, está faltando comida dentro da tua casa? Meu Deus, o que é que eu estou indo para isso? Eu estou saindo do esqueleto, mas vamos lá. Ele falou, está faltando comida na tua casa? Eu falei, tá não. Ele falou, está te faltando alguma coisa? Eu falei, não. Pega a listinha do que tu queria para a tua casa. Está faltando alguma coisa? Um negocinho assim, mas o grosso que eu queria, o senhor foi botando. Aí ele olhou assim, eu estou te mandando fazer essa renda extra? Eu, tá, não, senhor. Ele falou, então não faça, porque vai te atrapalhar. Ele começou a mostrar. Ele falou, eu preciso que você ainda atue do jeito que está. Eu falei, sim, senhor. Ficou triste, Cássia? Fiquei, não, irmãos, porque Deus é mais inteligente do que eu. Deus, ele consegue ver coisas que eu não consigo. E eu não estou dizendo que é errado fazer renda extra, pelo amor dos meus meninos, que eu nem tenho ainda. Entendam o que eu estou falando. Pode fazer renda extra? Pode, irmãos. Não tem problema, não. Se você tem a direção, vá. Se não tem, mas as contas estão chegando, ora um pouquinho. Irmãos, tem 2 jeitos, voltando para a ministração, de você conhecer a vontade de Deus e priorizar a Deus. Você pode se relacionar com Deus através da sua palavra e através de uma vida de oração. Eu não sei, quem que já fez o rema ou está fazendo o rema? Só para me identificar. E tem uns que não, vou orar para Jesus te pegar no teu quarto nos momentos de oração e falar assim, está lerdando o quê? Vá fazer o rema. Irmãos, escuta o que eu estou falando, é prejuízo não fazer rema nessa vida. Você vai assim, entendeu? É outro nível depois que faz o rema. Mas a gente que está fazendo o rema ou fez é engraçado. Porque às vezes quando a gente vê o ministro subindo para ministrar, ou a gente vai numa conferência, a gente fica esperando uma coisa extraordinária. Né? Michela sobe aqui, Michela foi minha professora do rema, e você espera o quê? Uau, vai ser um... Por quê? Porque essa mulher, irmãos, trouxe coisa nova para a minha vida quando deu autoridade do crente. Eu vivi oprimida pelo diabo, irmãos. O dia que essa mulher me ensinou que eu que tinha que ser a pedra no sapato do diabo, ele estava sendo na minha, meu irmão, o diabo ficou com uma raiva dela, que eu virei a pedra no sapato do diabo mesmo. Mas sabe, irmãos, que se a gente conseguir viver 10% do que a gente tem aprendido aqui, não vou nem dizer o rema, aqui nessa igreja a gente é bem ensinado.
a gente já ia viver uma vida incrível. Irmãos, a gente é ensinado em tudo. Eu vejo o cuidado que o pastor tem de a cada ano trazer o Doutrina em Foco, a cada ano mudar os temas. Sabe, irmãos, isso é zelo pela sua vida. Eu estava numa reunião com Kelly e Renan, de uma coordenação lá do MVV. Era até o Tiago Freitas, da comissão doutrinária, que estava lá respondendo as perguntas. E, irmãos, eu assisti a reunião sentada no sofá, zangada. Quando acabou, eu e Kelly se encontramos no outro dia com o Renan. Aí eu olhei para Kelly, meu irmão, passa usando as mesmas perguntas. Aí Kelly, não é, menina, eu fico pensando, esse povo não fez rema, não. Esse povo não é ensinado, não tem pastor, não. Eu falei, Kelly, respira. Nem toda igreja é igual. É porque você é bem alimentado onde você congrega, mas nem toda igreja é igual. E, irmãos, talvez tem coisas que Deus já falou com você há muito tempo. E eu sei porque eu congrego aqui, eu vejo os ministros dessa casa subindo aqui, trazendo alertas para a gente, ano após ano, irmãos. Michelle, então, é a campeã de fazer isso com a gente, irmãos. Pastor Felipe tem esse jeito dele mais calmo de pastor, mas ele faz a mesma coisa, se você perceber. Eu tenho anotado no meu bloco de notas. Eu anoto. Douglas ainda anota a data. Eu anoto, irmãos, para poder meditar, ruminar. E a gente está querendo uma revelação nova. A gente, às vezes, está esperando que o ministro desça aqui da plataforma, aponte o dedo e faça o que a Paulinha fez comigo. Assim diz o Senhor, pastor Felipe. Eis que vejo. Você é nascido de novo, irmãos. O Espírito Santo está dentro de você. Vai orar, crente. Vai ler a Bíblia, crente. Diz que com 7 anos a igreja tem a cara do pastor, né? Casal pastoral. Eu já estou pegando a deles já. Me senti a Michelle agora. Aleluias. Mas é sério, irmãos. Vai orar, irmãos. Vixe, o Senhor está trazendo várias vezes, vou trazer. Vamos entrar um pouco aqui na seara de família. Eu sei, eu não sou casada, irmãos, mas adivinha, eu cresci dentro de uma família. Ó, coisa boa. Sou filha, pai e mãe, tive irmãos. E 2 cachorrinhos, 4, na verdade. O que aconteceu, irmãos? Meu irmão desviou. Foi fazer faculdade numa cidade próxima, se desviou. Meus pais agiram imediatamente, trouxeram ele de volta para Araguaína, trouxeram, né, fizeram a transferência do curso para a faculdade que tinha lá. E ele estava desviado. Mundão, festa, eu não sei se pode falar aqui, mas bagaceira, a gente fala assim lá, está na bagaceira. Como diz a gente lá, Luan vai saber, mas eu estava indo lá para o risca-faca, essas coisas assim, não é? Como diz a música, indo para o risca-faca, dançando e bebendo cachaça. Tem uma letra que fala isso, irmãos. Se prostituindo, irmãos, mas eu não lembro de nenhum dia ter visto minha mãe. Eu vi minha mãe chorar, mas eu não lembro de ter visto minha mãe praguejar. Eu não lembro de minha mãe ter virado para o meu irmão e falado, menino trem, tu não tem jeito não, tu vai para o inferno. Eu não tenho registro de minha mãe ter feito isso com meu irmão. Claro, como toda mãe, ela fazia alerta, meu filho, não vá não, meu filho. Esse lugar não tem nada de bom para você não, meu filho. Mas sabe o que eu vi minha mãe fazer, irmãos? Eu vi ela se voltar para a palavra. Eu vi essa mulher, irmãos, minha mãe dava aula de manhã, eu não sei até hoje como ela conseguia dar 5 horários de aula, porque ela era professora de língua portuguesa, que é o que a gente mais estuda aqui, né? Em jejum, só tomando água. Chegava em casa, a gente almoçando, ela só um momento, ela se recolhia. Aí um dia, o trem esfriando, eu falei... Ô, mãe, quando eu abri, ela estava ajoelhada, irmãos, entregando o jejum e orando. Eu aprendi a lidar com as situações vendo minha mãe. É se voltando para Deus, para a palavra, para uma vida de oração. É jejuando, irmãos, procurando em Deus resposta. E sabe, irmãos, um dia, meu irmão, nisso ele casou, teve filho e tudo. Ou seja, durou mais de 1 ano, irmãos, essa situação. E um dia ele estava deitado, estava ele e a esposa lá em casa, ele deitado no sofá, eu botei um CD, sim, eu sou da época do CD, da Fernanda Brum, quem lembra? Quebrantado o Coração, vermelho da cor da tua blusa, amigo. Nunca esqueça, eu amava aquele CD. E aí,
Tinha uma música, não sei se vocês vão lembrar, que falava assim: volta para casa, volta para a igreja, larga do peito a vergonha e a dor, Cristo te chama, mesmo ferido, o amor que cura te faz vencer. Aí a letra fica falando: volta para casa, né? E eu botei, não sei por que eu botei, irmãos, aquele menino começou a chorar no escuro da sala, igual criança. Ele simplesmente se levantou, foi lá na cozinha onde minha cunhada estava e falou: bem, toma banho e bota uma roupa, porque a gente vai para o culto hoje. Irmãos, aquele menino foi para a igreja, a gente já não congregava na mesma igreja, mas ele quis ir nessa igreja que a gente congregava, ele até hoje é dessa igreja. Ele foi para o culto, e quando acabou o culto, que foi feito o apelo, ele se reconciliou, e a esposa dele, que não era cristã, aceitou Jesus. Eu não sei o que você está passando em casa com seu filho, irmãos. Eu sei que aqui a gente tem desde bebês, né, até adolescentes e jovens. Eu não sei o que você está passando. Mas eu fui ensinada a lidar da seguinte forma: eu me volto para quem pode resolver. Para Deus, para a sua palavra, irmãos. Eu aprendi a lidar com esse tipo de coisa, em jejum e joelho no chão. E o jejum não é para mudar a Deus, não, amém, irmãos? Eu sei que é uma prática que foi perdida, mas ela é muito boa. E, irmãos, estratégias podem chegar. E sabe aonde você não consegue chegar com seu filho? Deus pode mandar alguém, ou ele mesmo pode fazer, como foi o caso do meu irmão. Deus pode fazer, vamos lá, Espírito Santo, Deus pode fazer até com seu filho bêbado. Escuta o que eu estou falando. Eu tinha um amigo na mesma situação do meu irmão. A mãe dele era até pastora de um ministério, ela se recolheu para fazer o que minha mãe fez. Irmãos, um dia ele bêbado, parou numa conveniência, o tio dele estava lá, e o tio dele virou para ele e falou assim: Rafael, olha o teu estado, Rafael. Ele falou: não, tio, mas eu vou mudar, um dia eu volto para Jesus. Ele falou: nem Deus, Rafael, tem mais jeito para tu. E aquele menino foi para casa bêbado dirigindo, quando ele disse que quando ele entrou na garagem, irmãos, bêbado, ele disse que ele começou a chorar com o que o tio tinha falado, que nem Deus mais queria ele, irmãos. E ele disse que naquele momento ele ouviu a voz de Deus falando: Rafael, eu te quero, eu tenho jeito para você, volta para mim. Irmãos, Rafael é um homem de Deus. Ele criou na nossa cidade, depois disso, um grupo, tipo o Dunamis, só que não é ligado a uma igreja, é o que a gente chama de para-eclesiástico, né, pastor? E dentro da universidade dele, ele era estudante de medicina. Ele foi embora e o grupo continuou, irmãos. Quantos jovens salvos, irmãos, por causa da vida dele, irmãos. Então, eu não sei o que você está passando, mas Deus tem solução, irmãos. O mundo pode te dizer: larga. O mundo está falando, isso é normal, deixa ele se descobrir. É normal não, irmãos. Porque o mundo não vai dizer para o seu filho quem ele é de verdade. É só a palavra, irmãos. Aleluias. Aleluias. Mas para isso eu volto. Prioridades. O que você tem feito do seu dia, irmãos? Depois daquele dia que a Michela falou daquela música, Ele é o nome daquela música? Eu fiquei no temor tão santo que eu não ouvi, eu não conhecia, mas também nem fui ouvir. Eu falei: vou ouvir esse negócio, não. Por quê, Cássia? Porque conhecimento, irmão, pode trazer um juízo maior sobre nós. Eu falei: vou nem ouvir. Michela falou que não é qualquer um que pode cantar, que o negócio é forte. Mas aí, aleatoriamente hoje, acordei 6h18, acordada sem o celular. Irmãos, eu só pensei assim: meu irmão, o culto está rolando, o pastor Felipe vai falar: cadê Cássia? Era 6h18. O Espírito Santo me acordou e eu fui orar. E, de repente, entrou uma tal de Ele. E começou e eu ouvindo. Quando entrou o refrão, eu falei: valeu a música que a Michela falou. Aí, no temor que eu já estava ali com o Espírito Santo, falei: mas vou ouvir. A letra até ali estava. Irmãos, realmente, não é uma música que qualquer pessoa pode cantar. Irmãos, quando aquele homem começou a cantar, irmãos, eu comecei a chorar, irmãos, porque o Espírito Santo começou a falar: o meu desejo é que os meus filhos vivam esse tipo de vida. E sabe, irmãos, talvez você não vai ter um chamado missionário para largar tudo, pegar sua família e ir para um país de perseguição na janela das 40.
Mas se Ele te chamou para Osasco, se Ele te chamou para São Paulo, você tem a obrigação de entender o porquê você está aqui. Sabe, eu estava numa conversa esses dias com Renan e Kelly, aí do nada, eu tenho essas coisas, do nada eu solto uma pergunta, eu falei, vocês sabem qual é o motivo da vida de vocês? As perguntas que eu faço é muito existencial, irmão. Mas eu faço, irmão, porque eu sei responder. Aí do nada me dá vontade de sair perguntando essas coisas para os outros. Aí eles se olharam assim, eu não estou perguntando chamado, estou perguntando assim, por que Deus botou vocês aqui? Porque, irmão, nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser apóstolo. Segundo o estudo, é 6% só do corpo de Cristo. Ministério de Socorro, seja bem-vindo, todos somos. É o meu preferido. Hoje mesmo eu já estava no DI, eu não estava nem na escala, estava cuidando dos meninos, subindo menino. Eu gosto, irmãos. E aí, irmãos, eles olharam assim para mim, eu falei, olha, eu sei dizer, vocês têm que estar com isso afiado na ponta da língua. E eles souberam responder. Mas, irmãos, eu sei que eu vim nessa terra para conhecer a Deus e fazê-lo conhecido nas nações. E, irmãos, você precisa ter isso no seu coração, para o dia que eu estiver tomando café com você, eu faço do nada e eu falar, Douglas, tu me deve uma pizza. Quando eu estiver comendo a pizza contigo, tu se prepara. Eu vou falar, Douglas, por que você veio a essa terra? Porque Deus, quando estava te criando, irmãos, Ele pensou em alguma coisa. E quando Ele pensou nisso, Ele falou, cara, a Raquelzinha, daquele jeito, pitiquinha, pipoquinha. Entendeu? Às vezes eu penso que Deus fez a Raquel para mim não ficar constrangida de dançar quando a gente se reúne, irmãos. Mas eu sei que ela foi criada para mais do que isso. Deus pensou e Ele botou características, inclusive físicas nela, irmãos, para que ela cumprisse isso. Aleluias. E você precisa descobrir, irmãos, porque senão você vai passar por aqui. E a gente cantou, né, sobre a vinda de Cristo. Tá só de olho nas músicas. Só de olho. Vou precisar que tu cante aquela que tu passou por último, viu, quando subir? E aí, irmãos, eu vendo vocês cantando aquilo, eu falei, uau. A palavra diz que céus e terras um dia vão passar, mas a palavra de Deus, irmãos, ela vai permanecer. Porque João 1:1 diz que Ele era o verbo, a palavra ali é logos, quer dizer palavra. Ele era a palavra. E Ele se fez carne, a própria palavra. Irmãos, Deus e a sua palavra são só, irmãos. Você está querendo ver Deus face a face? Você estava cantando ali, eita, um dia Ele virá no piscar de olhar. Mas você já pode ver Ele face a face, irmãos, tendo contato com essa palavra. Mas sabe que Ele realmente vai vir? Só que enquanto a gente cantava, eu fiquei pensando, Senhor, mas antes disso a gente vai te olhar. Sentado num trono, com olhos como chama de fogo. E o Senhor vai olhar, e um dia o Senhor vai perguntar, o que foi que você fez? Cássia, eu te chamei para me conhecer e me fazer conhecido nas nações. Você fez isso? Irmãos, se apresse, irmãos, porque eu perdi muito tempo da minha vida. Eu precisei ter uma experiência de quase morte. Ter um êxtase, uma visão, literalmente, de Jesus, nesse dia, para poder mudar a minha vida e levar isso a sério. Irmãos, descobre isso o mais rápido que você puder. Porque antes daquilo ali acontecer que a gente cantou hoje, Ele vai querer saber o que você fez com o seu tempo aqui na terra. O que você fez com os dons e talentos que foi te dado. E, irmãos, não queira ser aquele que chegou lá. Mas na hora que for apresentado os talentos, você vai dizer, Senhor, porque eu te conheço, eu tive medo e guardei. E o seu talento, aquilo que era seu, ser dado a outro. Porque aquele talento, irmãos, foi tirado e foi dado ao que tinha mais, ao que tinha 10. Não queira chegar na eternidade, irmãos, e estar num grupo onde você vai ver premiações. Você vai ver coroações. E você vai ser aquele que não vai ter nada. Irmãos, isso para mim é pior. Um dia, conversando com um jovem,
E menino com chamado incrível, irmão, chamado pastoral, da música. E sabe, irmãos, sem compromisso com Deus, querendo viver a vida. E não é nem que ele vai para a bagaceira, não, mas existem coisas lícitas, desculpe. Não é xingamento aqui não, né? Glória a Deus. Tá. Não, a vontade que deu de falar do negócio da coração foi escapou fedendo. Mas eu falei, não sei se pode falar isso aqui. Mas não quero ser aquele que escapou fedendo no tribunal de Cristo. Tipo assim, salvei, mas também ficou sem prêmio. Então, assim, irmãos, desculpa, irmãos, minha mente funciona assim. Queria ser mais sério, igual o pastor, mas não consigo. E aí, irmãos, esse jovem gostando, né, de curtir a vida, viagem, carro, apartamento, tal. E aí um dia ele virou para mim, eu estava hospedada na casa desse casal, e ele, Cássia, eu vejo que tu dedica muito tempo da tua vida ao Senhor. Tem que aproveitar mais, não sei o que e tal. Eu falei, é mesmo, irmão. E aí eu falando sobre essa questão do tribunal de Cristo e tudo. E aí, irmãos, ele conseguiu fazer a cena. Estufou o peito. Não, eu sou humilde, Cássia. Eu não preciso de uma coroa. Irmão, eu assim, me segurando tudo que eu tinha, porque eu estava na casa da pessoa, né? A gente lembra que é crente. Eu chego, me agarrei assim na cadeira e fiquei apertando assim a cadeira. Eu, Cássia, tu é crente, só ouve. E ele, irmã, eu sou muito humilde, irmã. Eu não preciso que Deus me dê nada. Irmãos, mas subiu uma ira santa naquele dia, mas uma ira santa. Eu olhei bem no olho daquele menino. Eu falei, rapaz, tu não tem vergonha de falar um negócio desse, não. E ele tem um relacionamento muito íntimo com o pai biológico. Sabe aquele filho que o pai é tudo para ele e o filho é tudo para o pai? José e Jacó, pronto. E eu falei, cara, se teu pai, o pai dele tem uma empresa, se teu pai te desse uma missão de abrir uma filial dessa empresa em outro país, você ia ser estrangeiro nessa terra. E aí você chegou lá, você abriu a filial, começou até a ganhar dinheiro, no início foi bom. Aí você começou a se distrair com as coisas da vida, dinheiro sobrando, comprar um iate, vamos, e foi curtindo os prazeres da vida. E, de repente, a empresa começou a passar altos e baixos. E, de repente, a empresa faliu. E você é obrigado a voltar para a sua terra natal, para o seu pai. Você acha que o seu pai ia deixar de te amar? Ele disse, não, eu sei que meu pai me ama, Cássia. Eu falei, que bom. Você vai chegar lá, irmãos, o amor de Deus não vai mudar por você. O sacrifício de Cristo não vai ser anulado, não. Você vai salvo. Eu falei, rapaz, mas e na hora que teu pai falou assim, menino, o que foi que aconteceu? Te mandei para outra terra, te mandei com dinheiro, com recurso, mandei pessoal, contratei os melhores funcionários, aluguei o melhor prédio, a melhor fábrica. O pai dele mexe com medicamento, falou assim, eu comprei a melhor fábrica para você. Contratei, fiz negócio com os melhores distribuidores, usei meu prestígio a seu favor para fazer conexões, abrir portas. Você tinha tudo lá. Como foi que você consegue quebrar um negócio desse e voltar falido para casa? Irmãos, quando eu terminei de falar isso, ele já tinha desinchado o peito, ele já estava olhando para baixo. Ele olhou para mim e falou assim, Cássia, eu acho que ele ia estar triste. Eu falei, isso mesmo. Ele não ia deixar de te amar, mas ele ia ficar muito entristecido. Essa é a mesma coisa de você e Deus, rapaz. Cuidado para não chegar no tribunal de Cristo e seu pai vai te amar. Você vai estar com o corpo glorificado, lindão, igualzinho o seu pai, 100%. Mas talvez a cara que Cristo vai fazer para você vai ser... Irmãos, não espere ouvir como eu ouvi de Deus uma vez, quando eu tive a visão, na experiência de quase morte. Mas, Cássia, te mandei lá para baixo, Cássia. Te dei tudo. Tu fez o que da tua vida, Cássia? Irmãos, não queira ouvir isso de Deus, irmãos.
Eu não sei o que Deus tem tratado com você. O ano mudou. Um novo ano, é um novo ciclo. A gente está em pleno 2 de fevereiro. Mas, irmãos, faz uma autoanálise, irmãos. Pode subir o Ministério de Música, por favor? Faz uma autoanálise, irmãos. Sonda o seu coração. Pensa 2024. Gente, 2024, o que foi que eu fiz da minha vida? Vamos lá, vamos fazer um retrospecto. Talvez tiveram coisas que Deus sinalizou em 2024 que você não colocou em prática. Talvez coisas foram ministradas desse púlpito que Deus falou com você onde você estava sentado. Você falou, cara, eu preciso botar isso. Deus está me esticando. E a gente não fez, irmãos. Eu não sei o que Deus tem para a sua vida agora em 2025, irmãos. Isso é uma coisa que você tem que descobrir. Mas a nota que eu tive, de aonde eu vou, até na reunião da Secretaria de Missões, quando eu orei, quem estava lá vai lembrar, porque eu orei nesse mesmo sentido. É a nota que eu tenho. É que é um ano de portas abertas, irmãos. Um ano de conexões divinas. O favor de Deus te dando acesso a pessoas e lugares. Isso não é só para você que tem negócio, não. Mesmo no seu trabalho. O favor de Deus te dando acesso a pessoas e lugares, irmãos. É um ano, irmãos, da gente verificar as bases, irmãos. Lembra da tenda do Velho Testamento? Casa hoje também tem um alicerce, né? Uma base. É o ano da gente checar os alicerces, irmãos, as nossas bases. Porque, irmãos, é ótimo fazer o rema. Mas eu conheço pessoas que fizeram o rema, escola de ministros e missões, e hoje estão desviados. Porque ainda que você venha todos os cultos, você não perca um nessa igreja. Se você não fizer algo com o que você está recebendo, irmãos, você ainda vai sair daqui falando mal da gente. Sabe, irmãos? Checa as bases. Verifica aquilo que precisa. Rapaz, o Espírito Santo desde o ano passado está falando comigo. Fé, fé. Começa, irmãos. Vai ali, compra o curso Fundamentos da Fé, né? Compre, irmãos, do irmão Reagan. É um livro maravilhoso. Fortalece. Sabe, às vezes a gente não quer voltar nas bases porque a gente pensa, eu já li isso. Irmãos, volta, irmãos. Eu lembro que na matéria de Michelle, ela me apresentou aquele livro do irmão Reagan, Jesus, como é o nome? O nome de Jesus, eu sabia que tinha Jesus. Irmãos, eu releio aquele livro, e toda vez que eu releio, eu falo, não tinha isso da outra vez que eu li. E eu vejo, uau, é isso aqui, aquilo fortalece, irmãos. Ao que você tem exposto o seu coração, irmãos, aos seus olhos. Eu sou filha de uma professora que a especialidade dela dentro da língua portuguesa é literatura, então eu cresci lendo os clássicos da língua portuguesa, da língua britânica. E sabe, um dia Deus me confrontou, porque eu já tinha lido, irmãos, Romeu e Julieta 6 vezes, nem é minha peça preferida de Shakespeare. Mas eu não tinha lido a Bíblia ainda, uma única vez inteira. Jovens, inclusive jovens adultos, maratonando, li toda a saga Crepúsculo. Uau! Como você consegue ler e não se condene? Infelizmente eu li toda. Infelizmente, gastei meu tempo. Hoje eu vejo que é tempo perdido. Lembra que eu falei, irmãos, da minha juventude foi assim. Mas eu olho, eu falo, Deus, como eu consegui ler mais de 1000 páginas de uma porcaria daquela? Porque, irmão, juro por Deus, não acrescentou nada na minha vida. Mas eu não consigo ler as mais de 1000 páginas da Bíblia. Que pode salvar a minha alma, irmãos. Pode fazer com que eu tenha uma vida incrível, irmãos. E volta a falar, eu não tenho problema com você ler esse tipo de literatura. Crônicas de Nárnia, o escritor é cristão, a gente está falando de C.S. Lewis, tem ensinamentos incríveis naquilo, já usei aquilo até como alegoria para ministração. Eu não tenho problema com isso. O meu problema é você estar expondo seus olhos a isso e a conteúdos que não deveriam, porque eu ainda me escandalizo
quando eu vejo crentes que leram 50 tons de cinza. Um menino perturbado, que foi abusado na infância, com a sexualidade toda destrambelhada, a outra se permitindo a passar por um relacionamento abusivo daquele, e o povo romantizando, e os crentes lendo e postando isso no Instagram. Porque eu li com a minha esposa, vão acabar frouxo. Irmão, o dia que eu vi um homem falando isso no story do Instagram, eu falei, Senhor, eu sou para ser casada com um caba frouxo desse, eu não quero não. E, irmãos, você é o sacerdote da sua casa, irmãos, tem certas coisas que não pode ser permitido entrar mesmo não. E se o menino achar ruim, a mulher achar ruim, problema. A gente culpa a Eva. Mas não permite, irmãos. Lá em casa, quando eu era líder de jovens, já há mais de 30, não lembro se foi 00:30, eu estava com os jovens da igreja, com o meu casal pastoral. Deu 00:30, minha mãe ligando. Se você não for vir para casa, eu acho bom você dormir na casa de alguém. Eu falei, não, mãe, eu estou indo. Eu falei, quem está de carona comigo a hora é essa? Minha mãe ligou, deu a hora de ir para casa. Tem vergonha não, Cássia, mais de 30 anos eu tenho, irmãos. Eu entendo submissão e autoridade. Enquanto é na casa dos meus pais, a regra são dele. E uma boa criação, eu não moro mais com meus pais, eu moro sozinha. Mas uma boa criação, irmãos, faz você confiar. Minha mãe não me liga um dia para saber se eu fui ou não na igreja. E quando eu estava desviada, sem ela nem saber, morando em outro estado, ela nunca me perguntou, mas mesmo desviada, eu ia no culto todo domingo, com medo dela perguntar e eu dizer que não, e eu ia contar a verdade, não queria. Eu ia, andava 1 hora para ir para o culto, 1 hora para voltar para casa, irmãos. Pelo temor do Senhor, não, da minha mãe. Mas às vezes é bom ter o temor do pai e da mãe, viu? Te salva. Eu nem sabia, né? Mas estava sendo salva ali, exposta a palavra. Aleluias. Eu vou pedir, eu queria aquela música que vocês estavam cantando antes de começar.